Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aí, aprendendo junto conosco a cada entrevista. O meu objetivo aqui é sempre extrair o melhor de cada convidado. E eu tenho o prazer de receber profissionais de excelência aqui que se tornam meus amigos, assim como a minha convidada de hoje, a minha entrevistada de hoje, que é a doutora Silmara Spinelli. Ela é farmacêutica, está aqui comigo. Doutora, estava com saudade já de te entrevistar. Também. Obrigada por ter vindo, sempre uma alegria ter você aqui. É sempre uma alegria estar com você, que é uma pessoa assim tão tranquila de conversar, que sabe muito, né? Conhece tanto de saúde, tantas opções e dá essa chance para todos os profissionais poder conversar, né? E falar um pouquinho mais e orientar mais a população, né? Todo mundo. Toda vez que você vem aqui, eu falo, como eu vou apresentar a doutora, né? Porque você tem tantas especialidades, né? Você é uma estudiosa. Aliás, eu acho que em todo episódio eu falei isso. Você é pesquisadora, você é uma estudiosa, você se aprofunda, aliás, quando você chegou aqui, a gente já começou a falar disso, né? Você nunca para. A vida é corrida para todo mundo, mas você corre mais do que a grande maioria. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você tem tanta especialidade, assim, eu poderia ficar um episódio inteiro aqui falando o que a doutora já fez, o que ela já estudou, e aí quando eu te apresento como farmacêutica, no decorrer da conversa a gente sempre tem certeza da sua autoridade naquilo que você fala. Tudo bem falar que você é farmacêutica tendo tem gente que faz questão de falar as especialidades e subespecialidades, as super especialidades. Com você não tem muito isso. Fala um pouquinho. Então, de formação eu sou farmacêutica, sou apaixonada por ser farmacêutica, mas eu acho que assim, eu não me restringi, né, o que a gente estava conversando aqui. Eu sou uma pessoa aberta às possibilidades e que percebe o dia a dia, né? Percebe o que a população faz, o que tem de tradição, o que funcionou lá atrás, não só de estudos científicos também, né? Mas do que as pessoas fazem no dia a dia. Então, eu acho que esse olhar atento ao que o antigo fazia, o aprendizado, né, o tradicional, junto com o que é novo, junto com o que é moderno, e estar aberto. Eu acho que estar atento ao paciente, ao cliente. Então, o objetivo principal, eu acho que da minha formação, é a melhora de saúde e bem-estar da pessoa, né? Então, assim, porque às vezes o profissional fala, não, mas eu tratei em operação, né? Eu operei, mas a pessoa não tá bem. Então, assim, a minha percepção, às vezes, dos profissionais de saúde, você fez, mas e aí? Não melhorou. Pode até a operação ter dado certo, mas o que está errado ainda no ser humano como um todo? Então, acho que foi sempre esse olhar atento, e eu falo que a experiência com a doença do meu pai ficou 23 anos doente, me trouxe uma experiência diferenciada, né? Em que você às vezes precisa do tradicional, do que a pesquisa científica orienta, dos medicamentos tradicionais, mas muitas vezes ela não te atende, não te socorre. E muitas vezes o que vem ao redor, complementar isso em termos de bem-estar, de sono, de acomodação, da pessoa estar bem, de comer bem, de melhorar uma ferida que às vezes os médicos não sabem tratar, que muitas vezes o enfermeiro, que não é fácil de tratar algumas coisas, você recorrer a esse multiprofissional. Então, acho que a equipe multidisciplinar é extremamente importante, né? Fisioterapeuta, gente, sou apaixonada nos fisioterapeutas. Eles melhoram a vida da gente assim muito, né? Uma profissional de estética melhora seu bem-estar, o médico é importante, o biomédico é importante. Então, assim, eu acho que essa equipe multidisciplinar é extremamente importante. Então, assim, eu sempre estive na escuta. Eu acho que é isso. E valorizando tudo isso, né? Até a pessoa, o chazinho, o que você tomava? Então, eu acho que nessa escuta e aprendizado, isso te faz mais amplo. Você falou, você gosta de estudar. Eu gosto de estudar e de aprender, né? Eu gosto de aprender. Então, quando você gosta de aprender e é apaixonado por o que você faz, você não para. É verdade. Não é? Eu gosto sempre da sua colocação do retorno ao que era, né? A dica da avó. Sim. Por que, gente? Por que falar que não faz a dica da avó? Por que não, né? Às vezes é o aconchego, às vezes não tem uma comprovação que vá
ser eficaz, mas não faz mal e te acalma. Já fez muito bem. Já fez muito bem. Né? Já fez a parte ali que cabe. E principalmente o idoso, às vezes ele acha que, eu não sei, porque antigamente era tudo diferente. Esse retorno é o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo. É um olhar mais atento. Opa, peraí, tem validação ali também. Sim. Sim, e o que aconteceu nos últimos tempos? Muito dos fitoterápicos e das plantas de uso tradicional foi confirmado aquele uso, porque tinha farmacoativos ali que tinham bioativos que têm uma ação específica. Então, é uma percepção de vida de muitos anos que você deixou para trás. Como assim? Agora não vale mais nada, né? Então, assim, o quentinho à noite, a sopinha, né? Aquela história do canja e caldo de galinha nunca fez mal para ninguém, né? E descanso também, né? Então, assim, aquela coisa do descanso. Você tá doente, vai descansar. Eu lembro da minha mãe, quando a gente estava gripado, ficava de cama, né? E aí vinha com uma sopa, com uma laranjada. Aí a gente começou a entrar na laranjada no suco de laranja, vou falar, laranjada é coisa de velho, né? Suco de laranja. Muito calórico. Quantas vitaminas, quantas fibras tem aí? Tem a vitamina C, hoje tem outras. Mas eu acho que a gente fica muito na comprovação. Claro que tem. Nossa, a gente avançou muito. Muitas cirurgias, né, que são feitas hoje, muitos fármacos que a gente usa, mas assim, não deixar de olhar, eu acho que é importante. Legal. Uma coisa que mudou foi que a gente vive mais hoje. E aí, falando de saúde da mulher, a menopausa sempre existiu, mulheres sempre entraram na menopausa, mas acontece que como a expectativa de vida era muito mais baixa, vivia-se pouco na menopausa. Então, você tinha, primeiro, menos problema da vida fértil da mulher, né? Então, endometriose nem se falava, porque engravidava-se muito, né? A doença não conseguia progredir ali, porque a própria gestação ajudava ali a melhorar toda a doença, e vivia-se muito pouco na menopausa. Então, você não tinha uma expectativa de vida, olha, a gente precisa tratar porque vai viver muito tempo nessa condição. Sei lá, a outra metade da vida a gente vai viver nessa condição. E a gente já teve a oportunidade de falar de menopausa aqui, fez muito sucesso o nosso episódio. E eu elenquei aqui 2 pontos, e vou começar com a insônia, porque você falou do descanso, do repouso. Se a gente não descansa à noite, né? Então, se a gente não consegue dormir bem, e aí na menopausa, eu falo que hoje a gente entra na menopausa com filhos pequenos, né? Mas enfim, vai ser o meu caso, né? Então, meu filho vai ser ainda muito jovenzinho quando eu entrar na menopausa. Mas muita gente teve filho mais cedo. E aí a vida continua corrida, todo mundo trabalhando, as mulheres muito ativas, e você precisa estar bem. Não consegue dormir porque a menopausa provoca uma dificuldade do sono, doutora. Aí fica difícil demais sem dormir. Então, fica difícil. A menopausa provoca uma insônia mesmo, né? E às vezes, eu também tenho essa insônia de vez em quando. Às vezes você comenta alguma coisa que a gente vai pro celular, né? Aí um monte de gente comenta junto, você fala, oi, você também tá acordada? Tá todo mundo acordado? Mas eu geralmente durmo bem, porque eu prezo muito por isso. Eu sempre achei o sono extremamente importante. A gente já conversou bastante sobre a questão da higiene do sono, né? E como é difícil isso. Mas eu tenho amigas, assim, quem não tem insônia é porque usa muito essa higiene do sono. E aí, às vezes você tem que ser meio indelicada. Não é indelicada, mas você tem que se priorizar, né? Eu vou falar até do que eu achava. A gente achava assim, não, mas essa pessoa vai dormir às 9h30? Que mau humor, que não sei o quê. Mas depois, com o tempo, você começa a ver que isso foi importante para que a pessoa tivesse o sono e não perdesse o sono. Então, assim, algumas amigas que eu percebo que não tiveram problema de insônia são as que preservaram essa higiene do sono, não abriram mão de dormir no horário que elas tinham estabelecido, 9h30, 10h. Aconteça o que acontecer. Tá? Então, assim, e a saúde muda muito, fica uma saúde muito diferenciada.
tá? Então a gente fala de menopausa e aí eu vejo também algumas avós e tias-avós que também preservaram o horário de sono e que chegaram nos 90, passaram pela menopausa e chegaram nos 90, 95, acima do peso, mas chegou nos 95, mesmo acima do peso. Mais devagarzinho, mas com uma vida mais limitada. Então, assim, não fazia muita coisa, não saía muito à noite, comia muito bem, coisas naturais, sem agrotóxicos, sem aditivos. Então, assim, tem tudo isso, né? Mas é importante você ter higiene do sono. Largar o celular 1 hora antes de dormir, o que é bem difícil. E é uma desvantagem da época que a gente vive, né? 1 hora tem que ser. Não tem jeito. Desliga. Ninguém vai. Se tiver, manda ligar. Vai ligar. É que a gente acha que não liga mais, né? Ninguém liga. Não, deixa que o mundo se resolve, né? Você apagar as luzes. A gente tem uma coisa em São Paulo, a cidade já é clara. Quando você vem de viagem, você vê aquele clarão. Então a gente não percebe, mas a cidade já é mais clara, mesmo à noite, né? Então você não tem aquela coisa do entardecer e do anoitecer da cidade do interior. São Paulo já é mais claro. Tem a questão do barulho, que todo mundo resolve fazer coisa à noite, né? Então você tem uma cidade mais barulhenta. Então isso tudo é importante você ir harmonizando um aromatizador, se você tem um pouco mais de dificuldade, um cheirinho para dar, né, te relaxar, um escalda-pés que o pessoal fazia antigamente, né, um banho mais relaxante. Então eu acho que tudo isso vai organizando. E claro que organizar junto com a família, porque às vezes tem pessoas, o que eu acho mais difícil, pessoas com forma de dormir diferente. Uma gosta de dormir mais cedo, outra mais tarde. Eu sei porque eu vivi isso em casa. Então, às vezes é um filho, às vezes é um marido. E aí, nós, mulheres, sempre cedendo, a gente resolve ficar, porque, não, senão eu não vou ficar com meu filho. Senão eu não vou, né, participar. E aí é onde a gente acaba sendo afetada mais. Porque daí todo mundo dorme. E depois que está todo dormindo, você está acordada. Você não dormiu no horário que você tinha que dormir. E tem uma queixa que é assim, a cabeça não para, doutora, a cabeça não para. Como é que eu faço? Tô deitada, tá todo mundo dormindo e aí minha cabeça não para. A gente sabe que a nossa cabeça não para mesmo. Ela não para de funcionar. De dia e de noite ela tá funcionando, né? Tem até um mecanismo que eu acho muito legal do nosso cérebro que é de esquecer, né? Sim. Então a gente aprende, lembra e guarda um monte de coisas, mas existe uma função do cérebro que é esquecer, a fazer aquela limpa no HD, aquilo que não precisa, a gente esquece. Então a gente o cérebro, a cabeça tá sempre trabalhando. E essa queixa, então você tá ali, você desligou o celular, aí você não tem nada para fazer. E aí você pega o celular e aí é uma coisa que não tem fim. Aí no outro dia você tá exausta. Tem algo... Então, não deu certo a higiene do sono ou tô no comecinho, porque o começo tem uma adaptação, né? O começo é difícil. E eu acho que assim, ou começa a ler, volta a ler a leitura, mas não é todo mundo que gosta, nem todo mundo que relaxa com isso, né? Ou assiste algo na televisão, ou alguma coisa de... Eu não gosto muito dos... como é que chama? Das séries. Porque eu acho que te puxa muito, e aí você fica, né, alguma coisa que te relaxe, ou escutar música, ou assistir coisa antiga. Agora tem as novelas antigas, né? Filme repetido. Eu acho que alguma coisa de... Eu gosto sempre do humor. Eu acho que o humor sempre relaxa a gente. Eu acho que o humor... Acho que filminho bobo é uma delícia, né? Melhor ainda, né? E que te relaxa. Tem que ser alguma coisa que faça isso que você falou. Deixa somente no branco. Eu tenho algumas coisas que eu assisto que me deixam no branco. Eu não penso em nada naquele momento. Nada. Então, assim, e nem lembro, às vezes, do que eu assisti. Entendeu? Aquele momento que eu tô assistindo no momento e tá vivendo só ali. Entendeu? Legal. Nem lembro. Como é que foi? Sei lá, não lembro mais. Eu tava assistindo ali. Então, isso eu acho que é bem importante. Até TV aberta, sabe? Em alguns momentos. Porque eu vejo que as pessoas estão deixando muito a TV aberta de lado. E primeiro que estão ficando desinformadas, né? Às vezes tem algumas informações que só tem ali. E segundo que, assim, às vezes
tem coisas boas também, né? E que pode ser que algum dia, algum momento, você precise assistir. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã, né? Às vezes você tá no hospital, você tá num lugar e você vai ter. Então, canal, isso. Então, assim, eu gosto muito do humor. Eu acho que o humor te deixa relaxado, te faz esquecer o dia. Por mais que você queira estar pensando, você não vai conseguir pensar depois de uma risada, né? De você olhar para alguma coisa. E eu acho que muitas vezes o humor faz a gente se enxergar de uma maneira leve, né? Então eu gosto bastante. Eu gosto muito daquilo que... Você não tá num dia bom, às vezes. Você não tá num dia bom. Mas aí o humor te faz dar uma risada... E aí parece que o teu dia muda. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Às vezes você tava assim, meu Deus, aquele dia parecia um limão. Tava difícil. Mas uma risada que você dá, parece melhora que as muito. Coisas mudam até o significado. Tem mais leveza, né? Tudo bem, cada coisa tem sua importância. Às vezes é de fato um momento muito difícil que você tá passando. Sim. Mas assim, te relaxa. Te relaxa, alguma coisa no teu cérebro é liberado ali no teu corpo e você tem até uma leveza, respira mais aliviado. Precisa desse humor, porque a mulher quando tá nessa fase da menopausa, ela tá vivendo os pais mais velhos, principalmente a minha geração, e os filhos. Então os pais mais velhos, eu tenho visto isso muito eu já vivi isso e com as minhas amigas. É uma fase difícil de relacionamento com irmãos, de decisões difíceis, de relacionamento difíceis, de frustração em relação às pessoas, seus familiares, né? Que, fulano eu achei que era assim, mas não é. Então, assim, de expectativa e realidade, né? Você começa a cair uma série de fichas. Você vendo seu pai, às vezes sua mãe, em situações difíceis. Mas o que eu digo é o seguinte, não perca a sua vida. Assim, você tem que cuidar. Eu cuidei muito do meu pai e da minha mãe, mas eu nunca deixei de encontrar as minhas amigas, de fazer o que eu tinha que fazer, de reservar os meus horários, tá, para isso. Mas como é que você dava conta? Não, às vezes não dava, gente. Às vezes não dava. A gente não dá conta. Às vezes você deixa alguma coisa para trás. Às vezes você tem que fazer escolhas. Não dá para fazer tudo, né? E nem você vai conseguir fazer tudo. Mas, assim, eu acho que é importante esses momentos com os amigos, esses momentos em diversão, esse momento para você poder estar inteiro também quando você estiver com seu pai, com sua mãe, quando você estiver com os filhos. Senão você tá tão... sem dormir, cansado, sem se divertir, meu Deus do céu. E aí, assim, eu vejo muitas mulheres, e às vezes fico muito preocupada, porque a mulher... acaba dando conta do marido, da casa, dos filhos, dos pais e acaba se descuidando. E ela precisa se cuidar, ela precisa se dar um tempo até para poder ter esse relaxar. E eu não vou te falar que é só, vamos fazer atividade física, porque daí eu podia falar, atividade física, depois dá sono, dá. Mas tem dia que você não, na menopausa, tem dia que você não tá afim, cara. Tem dia que você não tem vontade de levantar. Então, assim, se permita dormir também. Não consegui dormir à noite, mas eu não consigo trabalhar. Mas no sábado e domingo, se você levantar mais tarde, tá tudo bem, né? Não, mas o marido, não sei o que, reclamou. Problema, vai fazer as coisas, né? Porque, assim, é o descanso. Por mais que a gente saiba que você não recupera o sono, é o que dizem, né? Você não recupera o sono perdido. É o que mas dizem. Você dá uma avançadinha ali no final de semana, é uma delícia. Não é uma delícia. Você pode não recuperar o que se perdeu, mas você descansa. O corpo descansa para aquele dia. E mesmo que você passe... Porque daí os antigos falavam, você quando tá muito cansado, estressado, eles falavam para descansar. Então tá bom, você não recuperou o sono, mas você descansou o seu organismo e recuperou. Então, nem que você passe o dia inteiro de cama, se permita isso. Porque às vezes a gente só deita, só fica de cama. E hoje em dia, nossa, você tem que dar, e tem que ir a milhão e tal, quando você está doente. E eu parei para pensar nisso quando eu tive dengue ano passado. A dengue marca a gente. A dengue marca a gente de um jeito surreal. Falei, gente, eu tô de cama aqui, doente. Por que eu não descansei isso, não melhorei o organismo? Esse ano eu tô pensando devagar. Quando eu sinto que o organismo tá assim, eu falei, eu vou descansar, porque é uma época agora de doenças, né? Dengue, gripe, não sei mais o quê.
e a gente tem que ficar atento ao organismo. Então, essa mulher, em relação ao sono, eu acho que ela tem que se permitir descansar, porque às vezes o organismo mais descansado, ela vai conseguir dormir no restante da semana, entendeu? Eu não sei como é que você percebeu isso quando você teve dengue, mas a gente já falou da dengue aqui algumas vezes, porque a dengue é dose, viu, gente? É dose. Mas eu tenho a minha vida agitada também, não quero, né, com filho pequeno, marido, a casa, o trabalho, não querendo deixar a peteca cair. E quando eu tava ali prostrada, porque não tem querer com a dengue, não dá pra fazer nada, eu falei, é engraçado, tá tudo funcionando. A vida segue normal aqui, né? Ok, as pessoas me ajudando, porque eu não tava 100%, mas tudo tava fluindo normal. Não era caso de vida ou morte pra ninguém, só eu que precisava parar ali pra me cuidar, né? E se a gente tivesse a consciência antes, sem dengue, melhor ainda. É que a gente se sente culpada, eu acho que a maioria se sente culpada. Eu me sentia, você para, você fala, nossa, tem um monte de coisa. Não, parou. Hoje, não deu pra fazer hoje? Faz amanhã, entendeu? Porque assim, manda mensagem, adia aquele compromisso, aquela coisa, e deixa pra outra semana. Porque assim, se você ficar doente, você vai parar. E vamos combinar que o nosso organismo não tá igual. Então eu acho que é muito ruim para a mulher na menopausa hoje, porque a gente passou por Covid, passou por dengue, passou por um monte de coisa. Então, além disso tudo, aí você tá a mulher passando por uma mudança hormonal, gente, o organismo não tá bom ainda. Faz 5 anos do Covid. Muito pouco. É pouquíssimo tempo. Então, assim, o nosso organismo ainda não recuperou. Foram muitas doenças, uma atrás da outra. Né? Até a nossa parte mental também. Né? Porque 5 anos do início da pandemia. Quanto tempo a gente demorou? Eu acho que eu demorei mais do que a maioria das pessoas para de fato falar, não, calma, já foi, vamos lá, vamos continuar, né? Vamos seguir a vida normal. A gente não se preparou, não sei se eu já conversei isso com você, mas eu já tive esse papo com algumas profissionais da saúde mental. A gente não se preparou para essa fase agora, para essa vida que você cresce, se casa, tem filhos, vive a chamada síndrome do ninho vazio e ele fica vazio por pouquíssimo tempo. Ou nem chega a ficar vazio, você volta os cuidados para os pais. E sorte de quem tem a possibilidade de cuidar desses pais. Sim. Né? A gente não se preparou para isso. Talvez agora, né, para quem tá escutando isso agora e não tá vivendo esse momento, você possa fazer esse planejamento. Você pensou, não, quando os meus filhos casarem, ou quando eles saírem, quando eles forem estudar fora, ou quando eles estiverem mais independentes, eu vou viajar mais com meu marido, eu vou conseguir ter uma vida um pouquinho mais tranquila, sem tanta preocupação do dia a dia, da rotina. A gente não tá vivendo isso. Não. Mudou muito, porque antigamente, eu vejo meus pais, os pais deles se viraram. Né? Eles tinham uma proximidade e tal, mas não tinha essa coisa de cuidar também igual a minha geração tem. Então a minha geração quer cuidar dos filhos, quer cuidar dos pais, quer cuidar de todo mundo. Então assim, não que você não tenha que cuidar, mas eu acho que a gente tem que ter um limite nisso, né? Então eu tenho conversado bastante sobre essa questão do cuidado com os pais, porque assim, e a gente tem um pré-julgamento, né? Eu escolhi ter cuidadoras para cuidar da minha mãe, fiquei um pouco, estava sempre junto, mas eu sei que tem gente que falou assim, não, podia cuidar. Não dá para cuidar. Uma pessoa falou, eu escutei o conselho de uma pessoa que tinha cuidado da mãe, ela falou, não faça isso. Deixa alguém cuidando, porque senão você vai se arrepender. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque claro que quem não pode tem que cuidar, né? Mas é um desgaste emocional muito forte, porque você fica perto, você vai perder a paciência. Ponto, porque 24 horas cuidando de alguém que às vezes está doente, que está debilitado, não é fácil. Né? Tem um monte de atividades que a pessoa já não faz, então desde comprar comida, preparar comida, comprar remédio, separar remédio, então organizar a agenda de médicos, é muita coisa. Então assim, é cansativo, é desgastante, tem que repartir em família, tem que sentar e dividir isso, porque senão fica muito sobrecarregado. E aí a gente não está preparado. Por exemplo, eu tenho uma amiga que a mãe quis ir para a casa de repouso com 74 anos. E ela são 2 irmãos, mas ela não tem filhos. Ela mora sozinha. E ela foi muito criticada por isso. Mas a mãe tá super bem e ela tá super bem.
E ela visita a mãe de final de semana. Existe um preconceito, E tá né? tudo E bem. é uma bobagem. Bobagem, porque assim, a mãe tem final de semana que ela quer chamar a mãe pra ir passear. A mãe, não, já tenho os compromissos aqui com as minhas amigas. E aí elas conversam e trocam figurinhas. Então, assim, a gente tem muito preconceito e julgamento com o outro, né? Então, eu acho que é uma hora de não julgar, de acolher e de ajudar nas decisões, porque é uma fase muito difícil, e a gente não se preparou. Então, assim, a gente tem uma visão distorcida de que a casa de repouso, aquela casa de idoso lá de trás, que não existe mais, que hoje elas estão muito mais bem preparadas. Não é um abandono. Não é um a abandono. Visitação, sei lá, diária, uma abertura diária. Tem filhos. Ela falou mesmo que nessa casa tem uma senhora que o filho vai todo dia. Então, assim, não é abandono, né? Talvez seja um cuidado até maior, né? Profissionais especializados naquele cuidado. A mãe, ela tá melhor do que quando entrou, tá? E eu acho que esse preconceito, ou se você não consegue, por exemplo, depende do seu pai, da sua mãe. Minha mãe, se eu falasse isso, minha mãe acho que morria antes de chegar numa casa de repouso, porque ela tinha um preconceito horroroso. Essa é uma conversa que a gente tem que ter. Né? E assim, ela com os cuidadores é um desgaste pra gente também. E para a pessoa também, porque o convívio não é uma coisa fácil. E ter pessoas na sua casa. Então, assim, para quem é o dono da casa, então para você que abriu sua casa para esses profissionais cuidarem da sua mãe na sua ausência no trabalho, não né? É fácil. Não é fácil para ninguém. A gente não se preparou para esse momento. Se preparou. E a gente vive ele hoje, falando de menopausa, na maior parte das vezes, a gente vive esse momento estando na menopausa, que você já tá um pouco mais sem energia. Sem energia, exatamente. Então, é um desgaste muito grande. Eu tenho discutido muito isso porque, assim, eu acho que vai sofrer muitas alterações nisso. Como preparar também a geração que vai estar idosa. A minha geração vem fazendo, o pessoal um pouco mais velho, mas assim, vem fazendo a mudança, né? Então, o pessoal de 60 hoje já não é a mesma 60 de 30 anos atrás. Então, o pessoal de 80 não vai ser a mesma coisa do pessoal de 30 anos, né? Então, assim, quando chegar nos 80. Então, a gente vai querer outras coisas, né? Então, a gente tem discutido muito isso, o que a pessoa quer, o que a gente quer, né? A gente quer mesmo ser cuidado, a gente quer independência, porque, assim, poder escolher, e eu acho que o idoso mais antigo, né, ele escolhia e não deixava ninguém escolher por ele. Eu acho que isso é muito importante. Outro dia uma pessoa falou para mim assim, Mara, e tem a questão assim, o pessoal trata como criança. Então leva Papai Noel na casa dos idosos? Não, né? Não, né? Você quer, como você se mantém ativo até ficar mais velho? Porque esse é o grande segredo. Você vê as pessoas que chegaram bem mais velhas porque se sentiam úteis, né? Eu acho que é o grande segredo. Eu não sei se você concorda, mas o que eu avalio é o super idoso de hoje, então a geração que está aí nos 85 mais, talvez seja a última geração do idoso como um velhinho. Sim. Tá? Acho que 80. 80 anos. O idoso como velhinho. Acabou. Quem hoje tem 70, 60, não vai ser esse super idoso. Porque a pessoa que tem 70 anos está trabalhando. Está preocupada em conseguir colocar as meias nos pés. Sim. Sem precisar de ajuda. Eu falo que eu faço atividade física que é para eu conseguir ter essa independência, isso, sabe? Eu também. Quero colocar meias, consigo. Eu não coloco, tá? A gente vai pedir ajuda em extrema necessidade, mas que a gente consiga ter essa liberdade, essa autonomia. Por isso que você faz atividade física. Não é para ficar magro, não é para nada. É para você ter funcionalidade, ter massa magra e conseguir ficar bem. Foi uma virada de chave para mim isso. O quê? Essa consciência de que não tô fazendo atividade física por uma questão estética. Não. E aí peguei mais firme ainda. Quando essa chave mudou pra mim, não, tô fazendo atividade física pra ter um corpo melhor quando eu estiver idosa. E não tem nada a ver, porque assim, às vezes a pessoa acha que porque nessa fase você acaba engordando mais, na menopausa, continue fazendo atividade física. Não é sobre emagrecer. Não é sobre emagrecer. Eu mesmo ganhando peso, faz 15 anos que eu faço atividade física. Comecei aos 40. E eu tenho uma performance melhor que muita gente, entendeu? Porque, mas eu não fiz o ano inteiro. Eu faço 8 meses, entendeu? Tudo bem. Tem ano que eu fiz dos 12 meses. Tem ano que eu fiz 8 meses.
mas nunca parei. Então, é isso, é você ver em que momento você tá, meu pai tá muito doente, não vou conseguir fazer esse mês. Mas daqui 2 meses eu volto. Agora eu vou fazer todo dia. Não, agora eu vou fazer 2 vezes por semana. Agora eu vou conseguir uma amiga pra ir junto. Então, assim, não deixar anos sem fazer. Mas vai ter meses difíceis. Eu acho que é esse meio de caminho, né? A gente não consegue, às vezes, caminhar pelo meio, né? Então, ou você tá na inércia, você é o sedentário, a sedentária, ou você quer virar musa fitness, né? Então, ou você lá, e aí fala, não, já que não fiz, não vou fazer mais. Não fiz um dia, então cancelei. Não, esse caminho do meio. Pra menopausa funciona muito bem esse caminho do meio. Também. A gente fala da insônia. A insônia atrapalha, você falou da higiene do sono, né, que a gente muita gente não quer usar remédio para dormir, tarja preta, tem alternativas fitoterápicas? Tem alternativas, que eu vi, assim, né, a passiflora, importantíssima, você não precisa tomar todo dia, mas você pode tomar durante o período. Ancilés? Ancilés, eu amo Ancilés. Eu também. Eu tenho Ancilés na bolsa. Você falou até que precisou, numa emergência, aí para uma amiga, um Ancilés, né? Eu tomo Ancilés, pelo amor de Deus. Dorme bem, dorme melhor, ajuda muita coisa. Ele reorganiza o organismo. Tem o Ashwagandha também, que é um adaptógeno, que para a mulher na menopausa ajuda muito, porque ele vai dar um bem-estar, ele vai organizar. Então, ele diminui os níveis de estresse, todos os indicadores de estresse, então dá uma sensação de bem-estar. A Ashwagandha pode tomar mais tempo, tá? Porque não tem problema, na medicina ayurvédica. Então, assim, ele melhora muito a pessoa. Então, assim, dá para você fazer uma formulinha com Ancilés e Ashwagandha para de manhã e uma passiflora para noite. Então, você já consegue relaxar. Porque às vezes não é culpa sua, porque às vezes a gente se sente culpado. Não, eu não consigo relaxar, porque eu vou ter que tomar remédio, porque não sei o quê, porque coisa da minha cabeça. Não, gente, a gente não controla tudo. Né? E não é só sobre você ter o controle, né? Eu controlo, eu não consigo, porque eu sou fraca. Não, você não é fraca, é que é uma fase hormonal difícil, é mais químico do que de vontade sua, né? Não é uma vontade, é químico. Eu tenho falado para as pessoas aqui a cada episódio que entrem no site, naveguem no site www.emporiomagistral.com.br, porque tem novidades, tem produtos, né? Nas nossas últimas entrevistas você já trouxe produtos aqui. Agora, meu queridinho tá aqui. O meu queridinho tá aqui. Qual que é? O Sérum Rosa? O Sérum Rosa. Olha, o Sérum Rosa. Que difícil dar certo algo no meu rosto que fique balanceado, né? Ótimo. Que eu consiga usar por longos períodos. Porque eu tenho vários cremes e sérums e eles dão certo por um tempo, não por todo o tempo. O Sérum Rosa, olha, você pode ter só ele que funciona. Ele tem um ativo para fechar os poros, ele tem vitaminas e ele é um sérum vegano. Então, assim, ele realmente, o pessoal gosta muito de passar no pré-maquiagem, que daí dá uma selada na pele e aí fica preparada. Maquiador ama. E as meninas também, viu? Porque minha filha ama esse daqui. Ela é este e o gloss. Ela ama o gloss. É o que eu ganhei? Eu ganhei um gloss, gente. Eu vou mostrar pra vocês nos stories. Ela ama o gloss. Você sabe que filho às vezes é meio duro, né, com a gente, mas mãe, esse daqui não tá muito bom, não. Mas esses dois. E o nosso creme corporal, creme reestruturante corporal, que também é ótimo, que a pele fica mais ressecada. Na menopausa, você pode então usar ele, né? Olha, extremamente importante. E esse daqui também, ó. Recebemos elogios aqui durante a gravação do podcast. Foi durante a gravação? Ou ele falou pra mim em off? Não lembro. Toda vez que vem um convidado aqui, né? Então, o convidado não sai de mãos abanando, a gente oferece um mimo da farmácia de manipulação, a Empório Magistral. E aí, cada vez é um mimo diferente, né? Então, a farmácia manda, cada vez é um mimo diferente. E numa das vezes era um creme, uma amostra do creme reestruturante. Assim, a pessoa falou, meu Deus, é tão gostoso esse creme. Eu falei, tá lá.
na Empório Magistral para você adquirir. O creme é gostoso, é cheiroso, só tem coisa boa. Os franceses que vão permear a pele, vai melhorar a firmeza, a circulação. Então, ele trata as suas pernas, entendeu? Não é só... é um creme que só vai tratar a pele. Não, ele vai melhorar todo o aspecto, toda a circulação da sua perna. Então, é um creme de tratamento também. O elogio foi bom, porque olha, o creme foi concorrido. Falei, então tá bom. Eu compro o tamanho grande. Esse vegano, que esse é mousse higienizante, que ele com tensoativo da cana e do coco, então é um tensoativo suave, porque o que acontece? Muitas vezes a mulher começa a ter acne adulta, mas ela não está prestando atenção no tipo de sabonete que ela está usando. Então, às vezes, ele é muito agressivo. O que acontece com o organismo? O organismo começa a produzir mais, a reagir. Então, você prestar atenção no tipo de sabonete ou mousse que você está usando para limpar a sua pele é extremamente importante. Tá? E aqui é um creme que eu fiz para mim. Nossa, que maravilha. Então, assim, aqui foi para dar uma ideia do que a gente pode trabalhar para a mulher na menopausa, né? Então, vários ativos que a gente pode ter para hidratar, recuperar, regenerar essa pele. Meu gloss tá aqui. Vou usar. Nos próximos episódios estarei com ele. Então, na verdade, dá para fazer o produto manipulado. Você tem, e você falou dos ativos franceses, você tá com uma linha dos ativos franceses agora, né? Isso. E além deles, que já estão lá prontos, ainda é possível manipular. É possível manipular os produtos. Tem muita vantagem, né? Na manipulação, né? Eu acho que de um tempo pra cá a gente ficou, manipula, não manipula, porque tem muita opção no mercado, eu sei, mas eu vou falar, porque eu tenho a pele muito sensível, não é tudo que vai bem na minha pele. Às vezes o produto é incrível, mas se ele não tiver ali uma coisa um pouquinho mais personalizada, ele não funciona tão bem, né? Por isso que uma grande surpresa é o Sérum Rosa, que é o meu queridinho da vida. Eu uso ele já faz bastante tempo. Então, manipular ainda é uma boa opção. Ainda é uma opção para cremes, para tudo. A gente falou de suplementos. Suplementos também a gente faz em goma, chocolate, sachê, chás. Então, assim, você pode... não gosto de cápsula, pode tomar de uma outra maneira. Essas que a gente falou da passiflora, do ancilés. Então, dá para fazer de diversas formas. Entendeu? E a minha queridinha também é aquela creatina. Clonapure. Clonapure, olha. Eu tô com ela aí. Clonapure é fora de série. Quando também. você acha um Clonapure na bolsa, em algum lugar, você fala, ai meu Deus, que boa. Faz efeito rápido, né? Todo mundo teria que tomar creatina, dá pra dizer isso? Dá. Principalmente a mulher na menopausa, porque você melhora a parte, não é só pra, pensava que era só pra parte muscular, não. É principalmente pra parte neurológica. Né? Então ele vai ter uma ação e uma recuperação. E na memória, ele melhora a energia desse cérebro. Então, você tem a creatina que a gente usa, que é o Clonapure, ele é com 3 fosfatos, então ele tem uma ação, uma saturação em um dia. Então, assim, você percebe de um dia para o outro, no mesmo dia, que melhorou a sua memória, que melhorou a sua atenção. Eu amo também. Eu amo. Sou fascinada. Muito bom. E aí, se melhora tanta coisa e a gente tem tanta possibilidade de melhorar nosso organismo. Hoje a nossa pauta foi sobre a dificuldade do sono na menopausa. Com certeza tem um reflexo positivo também nesse descanso. Então, ao mesmo tempo que você ganha atividade, você fica mais disposta, a memória melhor, também acredito que na hora de dormir, nosso corpo responda bem para isso. Sim, responde, melhor. Mas, e assim, com suplementos você vai evitar de usar fármacos, né, que você pode criar uma dependência, ficar aí... Que tem efeitos colaterais. Com efeitos colaterais mais graves. Então, assim, é por isso que eu acho que é importante a gente pensar de uma forma maior. Então, você está evitando que algum paciente use alguma coisa que é mais perigosa, né? Se pode, por que não? Por que não? É isso. Muito bom. Adoro aprender com você. Vou deixar os contatos aqui. Vou começar pelo contato da doutora, @Silmara Spinelli, lá no Instagram. Vai lá, tem muita dica. A doutora está sempre respondendo perguntas e dando informação. Ela está sempre na mídia, falando sobre temas importantes.
o que não faltam são pautas aqui pra gente conversar, né, doutora? Olha, hoje a gente ainda vai ter mais uma gravação, mas pelo menos uns 2, 3 já ficaram de fora do dia de hoje. Tem muita coisa pra gente conversar, né? Então, @Silmara Spinelli, @Empório Magistral, que é a farmácia de manipulação há mais de 20 anos no mercado. A farmácia tá aqui em São Paulo, mas eles entregam em todo o país. Então, manda sua prescrição, quer tirar sua dúvida também, é lá que você vai, faz sua pergunta, dá para conversar pelo WhatsApp ou ligar, o telefone é o mesmo, 11 50 89 5123, e o site, como eu falei, para você visitar, www.emporiomagistral.com.br. Doutora, eu adoro bate-papo assim. Obrigada. Coisa de amiga, você não pode perder cada vez que a doutora vem aqui. Obrigada. Obrigada, viu? Volte sempre. Obrigada a você. Muito bom. Adoro, doutora. Obrigada a você que escolhe estar aqui conosco, que aguarda a divulgação de vídeo e que sugere temas para a doutora Silmara vir aqui. Então, deixa nos comentários o que você quer ver. A nossa última gravação sobre saúde da mulher e também sobre menopausa, que a gente já falou sobre esse tema, foi o maior sucesso. Se vocês gostarem, então, desse tipo de conteúdo, a gente prepara mais pautas aqui nesse sentido. Entre em contato conosco e me siga lá também no Instagram, @DeniseLuque. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.